Olá, eu sou Andréa Mesquita, pessoa com baixa visão, e você está no projeto Olhar, um canal que nos ajuda a ver a vida e a nós mesmos muito além de nossos limites. E hoje, dando continuidade à minha história, os aprendizados com a deficiência visual, eu quero contar um pouquinho sobre a questão da maternidade, né? Então eu resolvi ser mãe assim aos 29 anos, porque naquele tempo 30 anos seria o tempo limite. Hoje já se modificou essa faixa, né? Então as mulheres têm tido filhos cada vez mais tarde. Mas lá naquele tempo, 1999, ainda 30 anos era aquele marco, né? Era aquele fantasma, ou é agora ou é nunca. Então eu nunca tinha tido vontade de ter filho até então, apesar de já estar casada, por mil coisas, né? Eu estava ainda na minha vida, desenvolvendo a minha vida produtiva, as questões financeiras, estabilidade financeira, é, casamento tinha pouco tempo, tinha uns 3 anos que nós estávamos realmente casados, apesar da gente ter namorado muitos anos antes. E o fato de eu ter a deficiência visual também me limitava um pouco a pensar em cuidar de um outro ser. Mas aí foi uma escolha bem escolhida, né? Sendo redundante, e eu tive a minha filha em 1999 e foi de parto cesárea, foi um parto escolhido. E foi difícil porque ela nasceu com cordão umbilical preso, enrolado no pescoço. Então ela teve sofrimento fetal, ficou 5 dias na UTI neonatal e quase que eu não podia vê-la. Foi muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Ela ficou bem, sem sequela alguma. Ela fazia exames assim diariamente, várias vezes ao dia, tirava sangue. A bicha ficou meio que traumatizada, mas tá aí linda, maravilhosa, sem sequela alguma. E depois desse período, eu fui passar, né, a minha convalescência do parto em casa e nessa época eu tinha uma secretária comigo que me ajudava a dar o banho à minha filha. Eu amamentei até o 8º mês, deixei porque ela mesma não quis mais por si só. E ao longo desse tempo, sempre o meu marido, que é vidente, ele sempre participou muito de perto da criação, né, da minha filha, como tem que ser, né? Os pais são os pais, então ambos são responsáveis. Claro que ao longo de todo esse período, as questões de fazer determinados alimentos, de dar medicação, de olhar o termômetro, né, que naquela época não tinha nenhum digital, era ele quem fazia ou alguém que estava perto de mim. Mas tinha outras coisas que eu fiz naturalmente, né? Então, dar o banho, alimentá-la mesmo, né? Depois que ela passou a usar a mamadeira, depois a colher e tudo mais. A sair com ela, desde cedo eu ensinei a minha filha que eu tinha uma mamãe enxerga pouco, então você tem que ajudar a mamãe. Então diga para a mamãe o que tem na frente, para a mamãe não cair. Então foi uma coisa muito natural. Ela conta hoje que foi muito natural para elas entender, né, crescer entendendo que tinha uma mãe com deficiência visual, né? Claro que se teve alguma questão aí psicológica que atravessou ela, é uma questão dela e é muito de fórum íntimo. Mas em termos de relação, eu não tive nenhum problema com a minha filha, né? Nenhum tipo de problema por conta da deficiência visual e nem por conta de não conseguir cuidar dela. Por quê? Aí vamos, né, para as nossas questões. Primeira coisa, a escolha de ser mãe. Eu sempre digo que uma mulher não tem que ser mãe se ela não quiser. Não é uma obrigação. Como
também, uma pessoa que tem deficiência visual, uma mulher que tem deficiência visual, não é necessariamente incapaz de ter um filho. Então, mais uma vez, ter filho é uma escolha. E para que você consiga fazer essa escolha, você mulher, você pai, né? Você homem, marido que quer ter um filho com a mulher que tem uma deficiência, qualquer tipo de deficiência, eu acredito que seja muito importante ter o conhecimento. Até que ponto a minha deficiência pode ser hereditária ou não, né? Que tipo de questões que eu vou enfrentar, de desafios, de dificuldades, que tipo de ajudas, que pessoas que podem me oferecer essa ajuda, profissionais, que eu posso lançar mão, pedir. Qual é o meu limite? Quais são as minhas possibilidades? Eu confesso a você que eu não tive essa clareza naquele momento, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Sofri muito. Por quê? Porque quando minha filha ficou internada na UTI, eu tinha que entrar, às vezes, sozinha para poder tentar amamentá-la. E ninguém disse assim, né, para as enfermeiras, para as médicas, olha, ela tem uma deficiência visual. Ah, ela não enxerga direito. Não enxergar direito é uma coisa. Não, ter deficiência visual é outra completamente diferente. Né? Então, depois que eu me reconheci como pessoa com deficiência visual e me assumi, isso mudou completamente. Isso mudou a minha vida, o meu caminhar também pela vida, as minhas interações ficou muito, muito melhor. Então, assim, eu passei muito perrengue, porque eu também não sabia, eu não entendia que eu era uma pessoa que tinha uma deficiência, que também, mesmo estando numa UTI, estava requerendo cuidados. Tinha dificuldades, eu tinha dificuldades de sentar, que eu tive, né, o parto, a cirurgia do parto, então sentar e não enxergar direito onde estava a cadeira e levantar e eu ali calada. Então, se eu posso dar uma dica primeiro, tenha um conhecimento sobre a questão que você tem, o limite que você tem de deficiência, mas também das suas necessidades e das suas possibilidades, né? Um outro ponto sim, tem mães que cuidam de seus filhos sozinhas, mesmo com deficiência. Sim, eu já ouvi falar muito de pessoas assim. Mas também a gente pode pedir ajudas, porque tem a questão psicológica, né? Às vezes a gente tem alguém... A mulher fica muito sensível depois do parto. Eu tive um pouco de depressão pós-parto. Então, minha filha tinha muita cólica no início dos meses. Então, eu não sabia como lidar. Então, tinha que ter alguém para, né, dar uma ajuda psicológica ali, acalmar um pouco as coisas, tanto a mim quanto a minha filha. Então, essa secretária me ajudou muito, né? Minha mãe morava perto, ajudava também, o marido foi muito importante. Mas isso não me fez menos mãe. Eu dividi algumas tarefas com outras pessoas, mas eu estava ali com a minha filha. Quando minha filha foi crescendo, eu cheguei a brincar com ela de boneca, de bola, de jogo da memória. Eu digo a ela hoje, minha filha, não sei como, porque eu não enxergava direito, mas ia, né? Ia. E criança é muito, muito linda. A criança nos acolhe tão abertamente, tão amorosamente, né? Então, foi um período muito lindo, assim, enquanto ela estava se desenvolvendo. Então, esse é um ponto importante. Saber das nossas necessidades, cuidar de si mesma para poder cuidar do outro. E a terceira questão que eu acho também importante frisar aqui é que ser mãe não é ser perfeita. Nenhuma mãe é perfeita. As pessoas não falam muito sobre isso, as mulheres não falam sobre isso, da dor de ser mãe. A gente só fala da delícia, ai, tão bom, meu filho, minha filha, nanã. Mas é muito difícil ser mãe. Mas o tanto que é difícil também é maravilhoso. Então, com a minha filha, eu aprendi a ser mãe. A gente não nasce mãe. A mãe nasce, o pai também nasce na hora além do nascimento do filho, né? Na hora do parto.
E aí a gente vai desenvolvendo as nossas capacidades inatas para sermos mãe e pais. Então, não se cobrar tanto, porque no meu caso, eu que tenho a deficiência visual, me cobrava além de que uma mulher se cobra quando passa a ser mãe. Nós somos mães como qualquer outra mãe é, né? E eu acho que um grande desafio de ser mãe é continuar sendo quem somos, a mulher que somos, ao mesmo tempo que somos mães. Então, ser mãe também é ser quem se é, né? Porque a nossa relação com o filho depende muito de como a gente se cuida. E em algum momento da caminhada aí, quando minha filha tinha 3, 4, 5 anos, eu entrei meio que numa paranoia, achando que ela não gostava de mim, eu não estava muito entendendo o comportamento dela, e eu pensei em levá-la para uma terapia, aí alguém falou assim para mim, por que você não vai, Andréa, para a terapia? Na época eu não era terapeuta ainda. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque quando eu fui à terapia, eu fui me entendendo nessa relação com minha filha. E a nossa relação se transformou por completo. Então, muitas vezes, a relação que a gente tem conosco vai reverberar, a relação negativa que a gente tem conosco vai reverberar na nossa relação com o nosso filho. Então, é muito importante, sim, que a gente se cuide para poder conseguir cuidar do outro. Então, eu queria deixar aqui um pouco dessa minha história, né? Tem várias coisas envolvidas aí, claro, nesse percurso, mas eu me considero hoje vitoriosa enquanto mãe, né? Uma pessoa com deficiência e mãe que sou. Porque eu sei que eu sempre dei o meu melhor e continuo dando o meu melhor dentro das minhas possibilidades. E ser mãe é muito mais do que só limpar xixi, né? Cocô de criança. É conseguir amar incondicionalmente o seu filho. E isso com certeza eu consegui. E era uma vitória, sabe? Cada vez que eu limpava, que eu conseguia fazer as coisas. Então, sim, tem muita coisa que a gente consegue fazer, mesmo não enxergando direito, ou mesmo sendo cega. Tem coisas que a gente poderá pedir ajuda, porque vai ser mais confortável, para que a gente fique mais tranquila nessa função de mãe, né? E tem coisas que sim, a gente não vai conseguir fazer. E tá tudo bem a gente recorrer a alguém, né? No caso aí, dar as gotinhas do remédio, né? Olhar um termômetro que não tinha digital na época, não podia, né? Enfim, isso não nos faz menos mães porque a gente pede ajuda, de jeito nenhum. E nem nos impede também de sermos mãe. Então, o pai e a mãe precisam estar de acordo que realmente eles escolhem ter esse bebê, esse filho, e juntos encontram a melhor forma de fazer isso. No meu tempo não tinha muito o curso de bebê, né, para cuidar do bebê que os hospitais dão hoje mais amplamente. Naquela época não tinha. Eu tive a minha gestação justamente num período em que não houve curso no hospital, nos hospitais. Mas hoje já tem aí, eles ensinam a dar o banho, a cuidar. Acho fundamental. Quem puder fazer, aconselho assim grandemente. E é isso. Ser mãe para mim é um eterno cuidar de si, para poder estar inteira para cuidar do outro, ou pelo menos estar preparada para cuidar do outro. Tá bom? Então conta para mim o que é que você pensa sobre isso. Vamos trocar figurinhas também. Beijos, até o próximo vídeo.